Muitas igrejas têm orado para um avivamento, e o avivamento veio. A pergunta agora é: será que elas o aceitarão? Deus respondeu de uma forma que elas não procuraram. Ele veio de uma forma humilde, como no passado, nascido em uma manjedoura. O Espírito está pairando novamente sobre a nossa terra, como no amanhecer da criação e o decreto de Deus saía, haja luz. Estamos testemunhando o quanto Deus está trabalhando em Asbury. É lindo ver como ainda tem jovens na nossa geração que buscam a presença de Deus, que estão procurando preencher suas necessidades emocionais e espirituais, que em muitos lugares não são supridas por causa da religiosidade, e que ao se encontrarem com o poder do Espírito Santo, eles se sentem consolados no braço do Consolador. E ao se depararem com o olhar de Jesus, eles se constrangem e não querem sair de lá. Nesse exato momento, a Universidade de Asbury, uma pequena universidade cristã na zona rural de Kentucky, nos Estados Unidos, está vivendo um reavivamento, com um culto que já dura mais de 160 horas, com adoração e oração 24 horas ininterruptas. Isso me faz lembrar do avivamento da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. É esse avivamento que tem marcado profundamente o cristianismo há mais de 110 anos. O início do avivamento começou com o ministério do Charles Fox Parham em 1898. Parham abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica na cidade de Topeka, no Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna chamada Agnes Osman recebeu o batismo como a manifestação do dom de falar em línguas. Nos dias seguintes, outros alunos também receberam essa evidência e até próprio Parham também recebeu. Charles, com seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. E foi em janeiro de 1906 que ele abriu uma outra escola bíblica na cidade de Houston, no Texas. Um dos alunos dessa escola foi William Seymour, nascido em 1870, filho de ex-escravos. Seymour estava pastoreando uma pequena igreja na cidade e já estava orando por volta de 5 horas por dia para poder receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Uma certa congregação na cidade de Los Angeles ouviu falar de Seymour, então o convidou para poder estar ministrando em um dos cultos. Mas quando ele chegou e pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, logo Seymour foi excluído daquela congregação. William Seymour ficou sozinho na cidade de Los Angeles, sem sustento financeiro e sem condições de comprar uma passagem para retornar para Houston. Então, William Seymour foi hospedado por Edward Lee, um membro daquela igreja, e mais tarde por Richard Asbury. Parece similar o nome de alguém que hospedou um dos maiores avivalistas com o que está acontecendo agora. Na casa de Richard Asbury, Seymour ficou em oração, aumentando seu tempo diário de 5 para 7 horas por dia, pedindo que Deus lhe desse o verdadeiro Espírito Santo e o fogo. Uma reunião de oração começou na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray, número 214, e foi na noite do dia 9 de abril de 1906. O poder do Espírito Santo interveio na reunião de oração na rua Bonnie Bray, e a maioria das pessoas receberam a evidência do falar em línguas espirituais. Enquanto o Espírito Santo estava movendo na reunião, Jenny Murray, que mais tarde casou-se com William Seymour, ela começou a tocar, ela começou a cantar e a tocar piano, mesmo sem nunca ter aprendido a tocar ou nunca ter feito uma aula. Testemunhas afirmam que Jenny Murray, naquele culto, naquela reunião, ela compôs pelo menos 5 canções, inspiradas pelo Espírito Santo. A partir dessa noite, a reunião na casa da rua Bonnie Bray ficou lotada de pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo. Testemunhas da reunião da rua Bonnie Bray diz: eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederem, mas ninguém ficou ferido. Durante esses 3 dias havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos, assim que eles entraram. Sabendo que a casa na rua Bonnie Bray
estava ficando pequena demais para as multidões, William Seymour e os outros então procuraram outro espaço para começarem a se reunir. Foi aí que eles encontraram um prédio na rua Azusa, número 312, que tinha sido o prédio de uma igreja metodista, mas que depois de ter sido danificado por um incêndio, foi usado como estábulo e como depósito. Depois dos próprios irmãos tirarem os escombros e construir um púlpito com 2 caixas de madeira e bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na rua Azusa, no dia 14 de abril de 1906. As reuniões não eram dirigidas por uma programação, mas foram compostas de orações, testemunhos e cânticos espirituais. Muitos cristãos na cidade de Los Angeles e das cidades vizinhas já estavam esperando por um avivamento. O irmão Frank também escreveu sobre a rua Azusa. O irmão Seymour normalmente sentava atrás de 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter sua cabeça dentro da caixa de cima durante a reunião, em oração. Não havia nenhum orgulho lá. Os cultos continuavam quase sem parar. Isso me faz lembrar o que está acontecendo agora em Asbury. Almas sedentas poderiam ser encontradas debaixo do poder quase qualquer hora da noite ou do dia. O lugar nunca estava fechado nem vazio. As pessoas vieram para conhecer Deus. Ele sempre estava lá. Consequentemente, foi uma reunião contínua. A reunião não dependeu do líder humano. Naquele velho prédio com suas vigas baixas e chão de barro, Deus despedaçou homens e mulheres fortes e os juntou novamente para a sua glória. Era um processo tremendo de revisão. O orgulho e a autoasserção, o ego e a autoestima não podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu próprio sermão funerário rapidamente. Nenhum assunto ou sermão foi anunciado de antemão e não houve nenhum pregador especial por tal hora. Ninguém sabia o que poderia acontecer, ninguém sabia o que Deus iria fazer. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito Santo. O rico e educado foi igual ao pobre e ignorante e encontrou uma morte muito mais difícil de morrer. Nós reconhecemos somente Deus. Todos foram iguais. Nenhuma carne poderia se gloriar na presença dele. Ele não pôde usar o opiniático. Essas foram reuniões do Espírito Santo conduzidas por Deus. Teve que começar num ambiente pobre para manter o elemento egoísta, humano, do lado de fora. Todos entraram juntos em humildade aos pés dele. Um reavivamento está em andamento na Universidade de Asbury, em Kentucky. Como começou todo esse movimento em Asbury? Tudo começou com uma chamada à confissão na última quarta-feira, dia 8 de fevereiro, quando pelo menos 100 pessoas caíram de joelhos e se curvaram no altar. Desde então, tornou-se um derramamento do Espírito Santo que não mostra sinais para parar. A capela onde foi iniciado o movimento de intercessão tem capacidade para receber 1.500 pessoas. Mas, de acordo com as informações, esse número já ultrapassou de 3.000 pessoas em busca desse poder. Uma outra capela que pertence ao grupo cristão que coordena a faculdade de Asbury foi disponibilizada para comportar mais pessoas que estão indo ao local, atraídas pela presença de Deus. Até o momento, cristãos de diversas denominações e de diversos estados e até mesmo de países estão viajando à cidade de Vilmory para orar em Asbury. O culto, que já ultrapassa mais de 160 horas de duração, chamou a atenção da mídia secular, que também está noticiando o avivamento em Asbury. Vilmory é uma cidade localizada no estado americano de Kentucky, e essa cidade é o interior que não passa de 7.000 habitantes. Sim, novamente, aquilo que é estimado por homens foi passado mais uma vez, e o Espírito nasceu novamente num estábulo humilde, por fora dos estabelecimentos eclesiásticos, como sempre. E até o momento, os relatos do avivamento são pessoas, professores, líderes de igreja local e alunos, todos orando, adorando e louvando a Deus juntos. As vozes estão ressoando. As pessoas estão se curvando no altar com os braços abertos. As correntes foram quebradas. A confissão aconteceu e Deus foi louvado como Santo, Santo, Santo. Os jovens começaram a enviar algumas pessoas para continuar o culto em outras igrejas próximas,
pois a capela da universidade não comportava todos os que chegavam. São filas imensas de pessoas que desejam entrar. Pessoas estão sendo curadas, mas não tem um grande pastor com uma grande pregação. Ali é Jesus que está no centro. Não há manipulação. O que está acontecendo lá pode acontecer aqui, pode acontecer aí na sua cidade, pode acontecer em qualquer lugar. Com isso, o Eterno estará sendo glorificado e o nome de Jesus Cristo estará sendo exaltado. Só que aquilo não começou de repente, não começou do nada. Existiam pessoas que estavam preparando o ambiente e então começaram a incendiar. E o próprio Senhor declara: onde tem 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Por isso, a importância de se ter vigílias de oração e reuniões de intercessão. E à medida que a busca vai se intensificando, vai sendo construído um laço de relacionamento com o Senhor, e quando você pensa que não, o avivamento vem até se tornar tudo aquilo que está acontecendo. É lindo de ver que muitos da nossa geração ainda têm fome pela presença de Deus, inclusive jovens sedentos. Que isso possa se multiplicar e que este fogo se espalhe pelas nações. E nós estamos animados para viver este avivamento aqui no Brasil também. Deixe seu comentário aqui no vídeo, o que você acha disso tudo e se você deseja viver essa experiência de um avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade e na nossa nação. A correnteza do avivamento está passando pela nossa porta. O espírito de avivamento está chegando, dirigido pelo sopro de Deus.